Quem é o melhor detetive da Agatha Christie? A Miss Marple ou Poirot? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fala Pra Camões, eu sou Ju Palermo. E, se você não sabe, eu tenho um clube do livro. Na verdade, é um clube de leitura, um ano com Agatha Christie, em que a gente lê 12 mistérios da Agatha Christie, um por mês. Não é esse tipo de clube do livro que você fica aí lendo sozinho, e aí no fim a gente se encontra. Eu gravo a leitura em voz alta do livro todo para você, enquanto eu já vou comentando, né? Então é como se a gente estivesse lendo junto, mesmo como se eu estivesse aí com você. E aí, no fim, a gente tem a live de discussão. Então, é um clube um tanto quanto diferente, né? Com um jeitinho de Palermo de ser. E aí, se você quiser informações a respeito desse clube, tem um vídeo aqui que eu vou deixar, aqui, sei lá, que tem todas as informações de que você precisa, e aqui embaixo também você encontra o link com mais informações e tudo mais. Mas, acho que para quem conhece, eu já ouviu falar desse meu clube, fica clara qual é a minha opinião aqui, até pela escolha que eu fiz dos livros que fazem parte do clube de leitura. A Agatha Christie, a grande dama do crime, a rainha do crime, uma das minhas autoras favoritas, né? Ela é muito famosa, responsável aí pela disseminação do gênero romance policial no mundo, praticamente, né? Ela só as vendas de Agatha Christie, né? A única coisa que supera as vendas dela é a Bíblia e William Shakespeare. O resto, o terceiro lugar mais vendido no mundo são os livros da Agatha Christie, né? E ela tem alguns personagens que aparecem em vários romances e vários contos, enfim, várias obras dela, né? Tem dois detetives que são os mais famosos, tem outros, tá? Mas hoje eu vou falar dos dois principais, que são o Hercule Poirot e a Miss Marple. O Hercule Poirot é o mais famoso de todos, né? Ele está na maioria dos livros dela, mas a Miss Marple também é bastante famosa, também tem seus fãs e também está em alguns livros, não tantos, né? Se eu não me engano, pelas minhas contas aqui, eu não sei se está certo, posso ter errado, o Poirot aparece em 33 romances e a Miss Marple aparece em 12 romances, né? 12 romances com o mesmo personagem não é algo para a gente deixar, né? Não falar disso. Mas eles são bastante diferentes entre si. E aqui eu vou fazer um pequeno comparativo. Eu já gostaria de saber se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você está porque você gosta de Agatha Christie, então eu queria saber a sua opinião, se você gosta mais do Poirot ou da Miss Marple e por quê. E se você está aqui porque não conhece direito e queria conhecer, queria que você contasse aqui para mim também, né? A sua experiência com Agatha Christie, enfim, ou o que você espera da leitura de Agatha Christie. Eu, obviamente, tenho uma preferência, né? Como eu disse, fica claro para quem sabe um pouquinho sobre o meu clube, mas Agatha Christie é tipo assim, até quando é bom é ruim, até quando é ruim é bom, até quando é bom é ruim, não, ao contrário. Agatha Christie, até quando é ruim é bom. Tem alguns livros dela de que eu não gosto, por exemplo, O Mistério dos Sete Relógios, que virou aí a minissérie da Netflix, né? Mas mesmo não tendo gostado, é legal ler os livros dela, né? Ela escreve de uma maneira muito envolvente, é sempre muito inteligente. Eu não gosto porque, por exemplo, o Mistério dos Sete Relógios envolve espionagem e uma sociedade secreta, e aí não gosto. Eu gosto dos outros formatos, né? Principalmente o whodunit, que é aquele que você tem um crime, alguns suspeitos, e aí um número limitado de suspeitos, geralmente um lugar fechado, né? Ou não lugar fechado exata. Tem os romances chamados romances de sala fechada, né? Esses eu gosto muito. Mas não são só esses, às vezes, sei lá, uma pequena vila, então os personagens estão ali, né? Não é tipo alguém de fora que vem, né? E aí, who done it? Quem que cometeu esse crime dentre esses suspeitos que temos, né? O romance de sala fechada, que é, por exemplo, Cartas na Mesa, que está no meu clube do livro, não lembro agora o mês, mas está. Como eu disse, tem as informações, né, aqui embaixo, no vídeo e tudo mais. Cartas na Mesa é o romance clássico de quarto fechado, enigma de quarto fechado, né? Você tem 4 personagens jogando cartas e um personagem sentado fumando na frente da lareira. E aí, no fim da noite, esse personagem foi assassinado. Quem foi? Foi um desses 4 que estava ali. Mas enquanto todo mundo estava ali, né? Então, uma hora um foi atiçar o fogo, o outro foi dar uma bebida pro cara, o outro foi bater um papo, o outro foi no banheiro, foi pegar não sei quem. Em algum momento desses, um dos 4 ali fez, né? Então, esse é eu adoro esse tipo de romance, é bem difícil de ser escrito, né? Dona Agatha Christie maravilhosa. A gente não tem muitos desses, principalmente hoje, porque faltam bons autores, né? Mas, enfim,
voltando só para dizer, porque eu não gosto dos Sete Relógios, porque sai muito desse universo, mas até quando é ruim, é bom. E aí, eu vou falar um pouquinho então para vocês do Poirot e da Miss Marple, né? Vou começar pelo Poirot. Eu não vou negar e não vou ficar aqui fazendo suspense. O Poirot é o meu preferido. Eu acredito que eu já tenha lido todos os romances com a participação do Poirot. Não aconteceu o mesmo com a Miss Marple. Então, já indicando a minha preferência, mas de certa forma me indicando a minha preferência, mas colocando um adendo aqui que eu não li tudo da Miss Marple, né? Do que li, gostei mais do Poirot, porém, é Agatha Christie. E é uma personagem também interessante. Não sei aí se você prefere a Miss Marple. Já vi gente falando que prefere a Miss Marple, né? E se você não conhece, leia dos dois tipos, né? Para criar a sua opinião. Mas, começando pelo Poirot, que é o que eu mais gosto, né? O detetive Hercule Poirot, ele é um belga, refugiado, né, da Primeira Guerra, na Inglaterra. Ele aparece no primeiro romance da Agatha Christie, o primeiro livro que ela escreveu e publicou, que é O Misterioso Caso de Styles, que foi publicado em 1920. Esse, inclusive, é o primeiro livro, a primeira edição, o primeiro módulo, o primeiro mês do Clube de Leitura Um Ano com Agatha Christie, né? Não podia começar se não fosse pelo primeiro. Então, ele aparece pela primeira vez aqui nessa história de 1920, né? E ele tem um vídeo aqui no canal em que eu reclamo sobre adaptações de Agatha Christie para o audiovisual, né? Principalmente o Assassinato no Expresso do Oriente, A Noite das Bruxas, tem o Morte no Nilo que eu ainda não vi, porque eu fiquei meio assim, né? Porque eu fiquei irritada pelo ator que escolheram para fazer o Poirot, não porque não seja um bom ator, mas porque é muito diferente da caracterização física. Porra, em mais de 30 romances, a dona Agatha Christie descreveu esse personagem fisicamente, dizendo que ele é baixinho, e você vai lá e escolhe um ator alto. Dizendo que o Poirot tem a cabeça no formato de ovo, aí você vai lá e escolhe um cara que não tem. Dizendo que ele tem os cabelos pretos e tingidos, né? E o bigode preto muito grande, muito preto. Aí os caras botam um cara que é meio loiro grisalho, né? Que ele tem olhos verdes e que cintilam quando ele fica animado ou quando ele descobre alguma coisa. Aí o cara tem olho azul. Então, assim, não tem porquê, né? Eu reclamo bastante sobre isso nesse vídeo aí que eu já indiquei para vocês. Então, o Poirot tem essas características físicas. Ele é baixinho, gordinho, né? Redondinho, com essa coisa preta. E ele eu brinco que ele é virginiano, né? Ele é extremamente meticuloso, ele vive espantando poeirinhas imaginárias da roupa, tudo para ele tem que ser muito organizado, ele é obcecado pela simetria, pela ordem, né? Ele é extremamente vaidoso, e essa é uma piada, né? Porque ele pinta o cabelo, pinta o bigode dele não tem um fio fora do lugar. Ele é super meticuloso e um tanto quanto arrogante, porque ele é muito foda, e ele sabe que ele é muito foda. Então, vira e mexe, ele fala: não se brinca com Hercule Poirot, não, porque eu sou o melhor detetive de todos os tempos. Só que ele é mesmo, né? Então, não me incomoda o fato dele ser arrogante. Eu já li em alguns lugares que a Agatha Christie meio que cansou do Poirot, que ela ficou irritada com ele, né? Imagina, você conviver, entre aspas, com um personagem dentro da sua cabeça por mais de 30 livros, né? Deu uma cansada dele, eu não canso. Quem me dera ela tivesse escrito, sei lá, 100.000 romances com o Poirot, eu ia adorar, né? Enfim, o método do Poirot... Bom, então vou falar da caracterização física primeiro, daí eu falo do método dos dois. Já a Miss Marple é uma senhorinha. Ela tem essa aparência da vovó comum, né? É uma senhorinha idosa, grisalha, de cabelo branco, que gosta de fazer jardinagem, ela tá sempre arrumadinha, bem esse estilo velhinha solteirona inglesa, né? Casaquinho de tweed, a sainha ali no meio da perna, com aquelas meia calça, com as cores estranhas, sapatinho confortável de véia, né? Ela tá sempre fazendo tricô, jardinagem, tá sempre bem vestida, tem essa coisa de uma aparência inofensiva, de uma senhorinha, mas ela é extremamente inteligente, né? Muito perspicaz e ela resolve crimes. Ela tem essa aparência inofensiva e ela usa disso para resolver os crimes, né, gente? Mas é uma vovozinha, mas é uma senhorinha, né? Só que ela é uma detetive, na verdade, uma detetive, eu brinco, detetiva, né? Informal, né? Que nem o Poirot, que é um investigador particular, né? Que é um detetive conhecido. Poirot, quando ele surge na primeira história da Agatha Christie, o Misterioso Caso de Styles,
Ele já está aposentado, né? Mas ele foi um investigador e continua sendo. A Miss Marple não. A Miss Marple é uma senhorinha que mora ali naquela vila, que conhece todo mundo e tudo mais, mas que tem essas habilidades aí para investigar crimes. A primeira vez em que ela aparece, na verdade, não é num romance, é num conto que eu não li, que se chama The Tuesday Night Club, e é de 1927, né? 7 anos depois, então, da criação do Poirot, e ela aparece, como eu já disse, em 12 romances, tá? Esse aqui, Assassinato na Casa do Pastor, foi um dela que eu me lembro de ter lido, mas, como eu disse, né, não tá no meu... Ai, adoro os mapinhas da Agatha Christie. Não tá no meu clube de leitura, porque no meu clube de leitura eu escolhi os 12 romances mais legais com o Poirot, que é quem eu gosto mais. Mas eu li alguns, eu lembro que 100 Gramas de Centeio, se eu não me engano, é dela também eu li, O Assassinato na Casa do Pastor, né? Eu acho que a Miss Marple, ela meio que dá origem, talvez, ao que eu pensei isso depois, ao que a gente hoje chama dessa coisa do cozy mystery. Outro dia eu falei cozy e o Ariel brigou comigo. É cozy, né? Que é esse gênero de livros policiais, né? De assassinato, mas não extremamente violentos e que tem esse ambiente de chazinho, nananã. Eu acho que os livros da Miss Marple são mais essa pegada do que alguns livros do Poirot, em que a gente tem uma coisa mais violenta mesmo, né? Assassinatos horrorosos e muito sangrentos e sei lá. Eu acho que existe essa diferença, não tenho muita certeza. Gosto mais das histórias do Poirot. E aí, com relação ao método deles, né, o Poirot chama muita atenção para o seu método, que tem a ver, como ele mesmo diz, com batidinhas na cabeça que ele fala, né, tem a ver com as pequeninas células cinzentas, isso é uma referência às células do cérebro, para dizer que o método do Poirot é o método do pensar. Ele é extremamente racional. Ele não é um detetive ágil, de tipo ficar se arrastando para olhar embaixo das coisas, atrás de pegada, né? Às vezes, em um romance ou outro, ele tem um rompante que, tipo, ele sai correndo, você fala, nossa, as pessoas até estranham, porque ele é esse homenzinho, baixinho, gordinho, né? Não se espera a agilidade dele, mas ele não é caracterizado por isso, e sim pela atividade cerebral. Eu me lembro de alguns romances em que ele investiga, ele vai, ele conversa, daí ele fica sentado na poltrona e as pessoas falam: você não vai fazer nada? Ele fala: estou fazendo. Ele está organizando as ideias, ele está pensando, ele está relacionando, ele está raciocinando, né? Então, tem essa coisa do método dele. Tudo tem que ser explicado. Então, às vezes acontece uma coisa, não, mas por que fulano falou que era, sei lá, 10h20? Mas na verdade era 10h15. Ah, mas 15, 20, não, 15, 20 não, é 15 ou é 20? Porque em 5 minutos muita coisa pode acontecer, né? Então, para ele, tudo tem que estar extremamente explicado. E quando algo não se explica, ó, passando um helicóptero aqui para fazer barulho. Quando alguma coisa não está explicada, provavelmente isso faz parte do mistério, né? E ele vai querer explicar tudo. E ele vai explicar tudo. E é muito maravilhoso. Então, ele tem essa coisa de um pensamento lógico e ele tem também uma análise da psicologia humana, né? Então, o Poirot, quando ele vai, ele não faz, sei lá, interrogatório, ele faz entrevistas, ele conversa com as pessoas. E aí ele faz perguntas que às vezes as pessoas falam, gente, mas isso não tem nada a ver com o crime. Não tem nada a ver com o crime, mas pode ter a ver com a motivação, pode ter a ver com eu conhecer a personalidade, a psicologia dessa pessoa, para eu pensar em motivos, né? Então, ele é como se fosse um estudioso informal da psicologia humana, né? Isso aparece muito em muitos livros, esse termo, essa expressão, né? A psicologia, o estudo da psicologia, o estudo de entender como que as pessoas funcionam, o que elas sentem, o que elas pensam, como elas agem numa situação de tensão, numa situação de tristeza, numa situação de perigo, enfim. Então, ele vai aliar esse raciocínio dedutivo, né? Tal coisa, logo, né? Que é a coisa do raciocínio lógico mesmo. Já a Miss Marple, ela é praticamente uma fofoqueira. E aí, como ela tem esse ar de velhinha inofensiva, as pessoas não veem problema em falar com ela, né? De novo, ela usa essa aparência inofensiva a seu favor. E aí ela é meio fofoqueira, meio ácida e meio enxerida. E nessa do enxerida, de conversar, de fazer fofoca, de querer saber, ela tá também muito inteligentemente juntando as peças, né? Porque ela também, acho que a principal
E a básica característica essencial para um detetive é que seja uma pessoa inteligente, né? Então, a Miss Marple também, mas ela vai por essas outras vias, né? Tipo assim, meu Deus, o Poirot, o grande detetive Hercule Poirot quer conversar comigo. Essa velhinha aqui querendo bater um papo. Só que nessa do bater papo, ela vai investigando, né? Ela entrou. O que essa velhinha tá fazendo aqui, gente? Tira essa mulher daqui. Ela tava lá procurando pista. Então, ela vai meio pelas beiradas, né? Como ela tem essa aparência de vovó, ela é muito subestimada. E aí isso permite que ela esteja em lugares em que ela talvez não devesse estar, né? E que ela descubra coisas que talvez as outras pessoas não descobrissem e ela chega nas resoluções dos mistérios. Eu pretendo ler mais coisas da Miss Marple, até porque eu, como disse, provavelmente já li tudo do Poirot. Eu releio muito a Agatha Christie, porque eu não lembro exatamente. Às vezes eu tô lendo e falo, eu lembro esse aqui, eu sei quem é o assassino. Às vezes eu não lembro, né? Mas nunca é como ler pela primeira vez, né? Então, que bom que eu tenho muitos livros, muitos não, alguns, da Miss Marple para ler pela primeira vez, né? Não é um Poirot, na minha opinião. Como eu já disse, se a sua opinião é diferente, escreve aqui para mim e conta por quê. Mas é sempre uma delícia ler Agatha Christie pela primeira vez e se surpreender, né? Um último detalhe sobre o Poirot é que o Poirot, ele teve um obituário publicado no jornal. Se eu não me engano, foi em Londres, né? Imagino que tenha sido. Poirot é um personagem fictício, né? Mas tem um livro em que ele morre. E aí, neste livro, quando o livro foi lançado, no jornal, na página de obituários, né, na página em que saem os nomes das pessoas que morreram, morre o grande detetive Hercule Poirot. Muito legal, porque ele já era muito famoso, um personagem muito famoso, né? Não, se você não sabe, não vou dizer qual é o livro em que ele morre. Eu já li esse livro. Fiquei triste assim, mas nada impede, por exemplo, eu li esse e depois eu li outros livros do Poirot, né? Tipo assim, ele morreu, então acabou. Você pode ler os outros livros anteriores, uma coisa não impacta na outra, mas é muito interessante, né? Que quando saiu o livro em que ele morria, né? Saiu no jornal como se alguém famoso e real tivesse morrido, e na verdade era simplesmente um personagem. Não simplesmente, né? O maior detetive. Eu gosto mais dele do que do Sherlock. E aí, essa é uma opinião polêmica e que também te convido a deixar sua opinião aqui embaixo, né? Também, ok, li muito mais Agatha Christie do que Conan Doyle, né? Li muito mais Poirot do que Sherlock. Mas eu gosto essa coisa do Sherlock ser boxeador, né? Essa coisa mais física. Eu prefiro essa coisa mais intelectual, né? Não que o Sherlock não tenha, ele é brilhante e também tem a coisa do raciocínio dedutivo. E o Conan Doyle veio antes da Agatha Christie. A Agatha Christie se inspira nele, com certeza, né? Mas é que o Sherlock não é só isso, né? E é isso, assim, a beleza da literatura, a gente se encantar ou não se encantar, né? O Poirot me encanta mais. Você está dizendo que Agatha Christie é melhor que Conan Doyle? Não, eu estou dizendo que Agatha Christie me agrada mais que Conan Doyle. Eu estou dizendo que eu gosto mais e me envolvo mais nas histórias do Poirot do que nas histórias do Sherlock Holmes. Você está completamente errada, mas não tem certo e errado nisso, é como me toca, né? Assim como Poirot, gosto mais de Poirot do que de Miss Marple. Mas isso não significa que eu não goste dela. Como eu disse, vou ler mais coisas da Miss Marple, mas vou continuar relendo Poirot sempre. Tá aqui na minha tatuagenzinha de 10 personagens literários. Tá ele aqui com o seu chapeuzinho coco e o seu bigodinho. E é isso. Me conta você quais são os seus personagens favoritos, detetives favoritos. Dentre esses, quais são, né? Ou outros que você queira falar. Enfim, eu sei que há outros aí famosos na literatura. Deixa aqui para mim o seu comentário. E o que mais você quer saber sobre esse universo da Agatha Christie, que eu volto para falar mais disso em outro momento. Fechado? Vem conhecer meu clube de leitura, vem ler comigo, que vai ser muito legal. Um beijo, falou, valeu, até a próxima.